Fala, minha gente, beleza? Aqui é o Juliano Posati e hoje nós vamos fazer um breakzinho na leitura de Epíteto. Quero comentar com vocês. Terminei de assistir a série Messias, do Netflix, e acho muito relevante a gente conversar sobre ela porque é fodástica. Já aviso que vai ter spoiler nesse vídeo, então se você não assistiu ainda, saiba disso. Pode ser que esse vídeo motive você a assistir a série, pode ser que se você já tenha assistido a série, você faça que encontre mais sentido nesse vídeo. Todavia, vai rolar spoiler, mas vale a pena, vem comigo! He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. What are you doing in Syria? Delivering a message. A message from whom? My father. And who is your father? We've lost it. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you. This is bigger than what you can imagine. Cara, fazia tempo que eu não conseguia ver uma série do começo ao fim, assim, com gosto mesmo. E Messiah, eu achei muito relevante a série, achei muito interessante, porque ela lança um olhar, a ideia da série é: e se o Messias, e se Jesus ressurgisse hoje, em 2000 e Guaraná de rolha, aliás, 2000 e Guaraná de lata pequena, né? Porque estamos tentando emagrecer nesses anos 2000. O que aconteceria se Jesus aparecesse nos dias de hoje na nossa sociedade? Que tipo de figura ele seria? Que tipo de pessoas ele atrairia? Que tipo de movimento ele causaria? Como é que seria recebido pelos líderes globais? Como é que seria recebido pelo povo? As manifestações, os ditos milagres ou os efeitos paranormais dele seriam acreditados ou seriam desacreditados a título de fraude, ilusionismo? Será que ele seria considerado um líder religioso extremista? Será que ele seria considerado um terrorista subversivo ou um revolucionário? Que tipo de figura seria Jesus em 2000 e tantos? Essa é uma pergunta muito relevante. Essa série é extraordinária a partir deste ponto de vista, porque começa a lançar, ou a fazer um esforço para a reconstrução desse Jesus histórico nos dias de hoje. E aí eu, cara, assisti, fiquei muito... Eu sou fã de Jesus, não escondo, e também não tenho problema nenhum com isso. Se você tiver problema, você já pode pular o vídeo. Eu sou muito fã e entendi, assim...
olhando a série, pensei, precisamos falar algumas coisas, eu acho que precisamos refletir algumas coisas. Então, esse vídeo aqui é pra gente começar a refletir. Se você já viu a série, eu tô louco para saber o que você achou, tá? Vou convidar você a dar um like aí no vídeo, desce, deixa seus comentários, eu vou fazer os meus aqui, a gente vai trocando figurinha. Não pense você que eu não leio seus comentários, porque eu aprendo pra caramba, tiro muita coisa boa pra minha vida a partir dos comentários de todo mundo que passa aqui, porque, cara, tem muito mais gente muito mais inteligente que eu assistindo esse canal, não sei por que vocês assistem. Gente muito foda assistindo esse canal. Ó, eu pensei 4 coisas pra gente conversar. Fiz uma cola, obviamente, né? Tem aqui uma colinha. Ó, fiz quatro coisas aqui que eu quero comentar com você dessa série, mas que essa série, sabe, causou em mim. Primeiro, a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus religioso. Cara, isso é uma questão séria. Por quê? Os evangelhos, as cartas, os escritos daquele momento histórico, você sabe que não foram escritos exatamente enquanto Jesus estava lá, Jesus não tinha assessoria de imprensa. Não é que ele estava lá no Sermão da Montanha, tinha alguém para dizer, ai Jesus, oh, que lindo, ai. Não tinha isso, ninguém estava nem preocupado com isso. Jesus estava andando, começava a falar, dava louca, metia a diva, subia na porra da montanha e falava. Não é? Aproveitava as situações do dia, começava, sabe, Jesus tinha um timing muito forte. O que acontece? Aquilo marcou profundamente as pessoas, mas marcou, assim, de queimar a alma. Cara, você imagina você, filha, se você às vezes chora com o vídeo do Posati. O que é Posati, meu filho? Você chora às vezes, a gente se emociona, vai assistir a Mônica de Medeiros, no Sérgio Felipe, você escorre uma lágrima, você faz ideia do que é tá passando num mercadão em Jerusalém, assim, cruzar com um homem desse tamanho. Você imagina? Então as pessoas ficavam marcadas com isso. Os evangelhos, as cartas de Paulo começaram a ser escritas 40 anos depois, mais ou menos, no ano 40 depois de Cristo, tá? Então, portanto, aí uns 10 anos, 5, 10 anos, entre 10 e 20 anos depois da crucificação, tá? E os evangelhos ainda foram surgir depois disso. Então, veja, foi um compilado. E a narrativa é uma narrativa do ponto de vista religioso. Nós não podemos esquecer isso. Toda a narrativa de todas as cartas, de todos os evangelhos, de todos os livros da Bíblia não é uma narrativa científica, fidedignamente histórica, como um boletim de ocorrência. Por exemplo, um boletim de ocorrência precisa, no máximo possível, narrar com precisão os fatos, com completa isenção de viés, de interpretação, de coisa e tal, não é? Você nunca vai ver num boletim de ocorrência assim... O indivíduo seguia um pouco antipático, cabisbaixo, quem sabe deprimido pela rua e tal. Não, isso é interpretação. Indivíduo tal, branco, cabelo preto, olho verde, subia a rua com passos a mais ou menos 500 metros por hora, desenvolvendo essa velocidade... É isso, é o máximo de precisão histórica no fato. Então veja só, Bíblia não narra as coisas de maneira histórica, também não narra as coisas de forma 100% científica, não é? Muitas vezes a Bíblia vai usar, e quase sempre, né, essas cartas vão usar a linguagem religiosa, a partir do ponto de vista religioso. Por que isso é importante? Porque uma coisa é o fato. Qual é o fato? O Posati grava vídeos de aproximadamente 30 minutos com conteúdo filosófico e espiritualista semanalmente para uma coluna no YouTube, um sistema de veiculação de vídeos digital que distribui, ou pelo menos diz que distribui o vídeo em território global. Isso é o fato, né? Isso é o fato histórico.
Agora, existe o fato religioso ou a experiência espiritual, a experiência transcendental, não é? Ah, Juliano percebeu a sua função reencarnatória, Juliano percebeu a sua missão, percebeu que o seu talento de falar não é apenas para ficar vendendo ou fazendo campanha publicitária, ele percebeu que a sua voz precisa ser empregada para um propósito maior, que incentive as pessoas a redescobrirem o seu caminho ascensional, positivo, de realização, e ele espalha luz, pode-se dizer, ele espalha luz do conhecimento pela internet. Veja, você percebe a diferença entre o fato histórico, né? O fato e a narrativa religiosa? A narrativa religiosa, eu impregno ela com adjetivos que tentam dar uma ideia da realidade metafísica do fato. Porque o fato duro em si é uma coisa, a realidade metafísica é a nossa experiência pessoal, a forma como a nossa experiência interpreta isso. E óbvio que no caso dos apóstolos, as pessoas, eles faziam essa interpretação a partir do seu ponto de vista histórico e cultural. Entende? Então, existiu um Jesus histórico, um homem que pisou o nosso chão, que falou, que fez, que causou um impacto, e a gente vê pela sombra o tamanho desse homem, pela sombra que deixou, porque... São 2000 anos e se fala dele, se faz guerra por ele, se briga por ele, e se depila ou se não depila o sovaco por causa dele, dá ou não dá por causa dele, come ou não come por causa dele, pode ou não pode por causa dele, ainda é uma treta! Do tamanho do mundo. Então, existe um vulto histórico muito forte. E existe a interpretação religiosa. E mais do que isso, mais do que a narrativa religiosa do registro da sua passagem, existe a construção. Pois é, senhoras e senhores, mais uma vez, seja bem-vindo à realidade, não é? Papai Noel não existe, fomos enganados por muito tempo, mas também não precisamos ficar aqui bancando os adolescentes revoltados, tipo, ai, Igreja Católica me enganou. Pois é, te enganou, faz parte, respira fundo. A gente já passou dessa fase de adolescência da consciência, não precisa ficar revoltadinho, até porque, muito provavelmente, eu e você éramos os padrecos que faziam a merda toda na outra vida. Então, querido, relaxa, respira fundo e lembra que todo episódio, toda experiência é válida no nosso caminho de evolução, no nosso caminho de ascensão, que a gente não pode ficar parado no tempo, não é? Agora, fato, houve uma construção de um mito muito maior, muito mais religioso ao redor de Jesus. Ele não é enquadrado na moldura religiosa, porque ele não se deixa manipular, ele não se deixa prender. E você, ao longo da série, você vai vendo os paradigmas tentando assumir a propriedade de Jesus, o que é muito foda. É muito foda. Se Jesus aparecesse hoje, em que igreja ele iria aparecer? Não é? Em que programa de televisão ele iria falar? Já pensou nisso? Que coisa louca. Será que ele iria ter um líder, um pastor? Será que ele ia conversar com o Papa? Ou será que ele ia conversar com o Edir Macedo? Será que ele iria aparecer num culto da Igreja Universal? Ou será que ele iria passar a mão num chicote e chicotear tanto a turma da Universal, quanto a turma da Igreja Católica, quanto os batistas, quanto os protestantes, quanto os espíritas? Será que Jesus iria num evento do Divaldo Franco? Estou perguntando, não sei. Será que ele iria assistir uma palestra do Haroldo Dutra Dias? Será que ele ia gostar do que ele ia ouvir? Ou será que ele iria passar a mão no chicote e dar no lombo de todo mundo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que Jesus seria recebido pelo Donald Trump? Será que Jesus visitaria o Bolsonaro no Palácio da Alvorada? E se visitasse, como é que seria o diálogo com ele? Porque o diálogo com Nicodemos foi louco. Como é que seria? Como é que seria ele transitando nas Nações Unidas? Ou será que ele iria para o meio do povão? Será que ele iria sair do meio do povo? São reflexões muito loucas que essa série provoca.
porque Jesus passeia entre os judeus, os muçulmanos e os cristãos na série com uma desenvoltura muito bacana. O segundo ponto que eu marquei é justamente isso. Nós vivemos um evangelho condicionado, não é? Um evangelho que foi moldurado, adaptado, interpretado até por um viés religioso. A nossa própria forma de ler Bíblia ou de ler esses trechos, ela vem impregnada de um catolicismo assim vencido, que já passou do prazo de validade. Pode ver, parece que a gente fica idiota, vira topeira quando vai ler a Bíblia. Você pega um livro assim, aí começa assim: naquele tempo, Jesus virou os seus discípulos e disse... Cara, que merda é essa, cara? Porra, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quer dizer, são séculos de condicionamento que moldaram, inclusive, aquele texto, aquela narrativa transcendental, a uma estrutura religiosa, a um estilo religioso, a um estilo de falar disso, que você fala assim, mas que cacho! Que tira a vida do texto, tira o nosso olhar crítico sobre o texto. Nem isso sem falar do fundamentalismo, que é uma merda também. Pô, o cara fica só não pode ler mais nada, só Bíblia. Muito ruim também. A gente perde as nuances, perde as coisas interessantes, engraçadas, curiosas, espirituosas da narrativa. E olha, tem muita coisa espirituosa, tem muita coisa bacana, né? E você vê que é uma coisa que a série retrata muito bem, que Jesus não era um cara bonzinho, um cara assim, né, bonzinho, docinho e coisa e tal. Cara, Jesus era 100% humano, 100% humano, viveu 100% a humanidade, né? Nós queremos adaptar Jesus à nossa experiência religiosa, à nossa necessidade religiosa. E a nossa necessidade religiosa nasce sobretudo do nosso complexo de culpa e dos nossos complexos de medo. Então a gente adapta Jesus. Eu lembro de um amigo meu, a gente era muito fundamentalista, fanático, louco assim de igreja e tal, católico roxo. Uma vez ele foi se confessar para um padre e confessou que tinha, e um dos pecados lá que ele narrou foi porque ele tinha bebido. E aí o padre falou, mas filho, beber não é pecado. Eu falei, não, é pecado, pelo amor de Deus, que é coisa do inimigo, o inimigo que leva a beber, e blá. Não, cara, não tem nada a ver, relaxa. O problema está quando você começa a perder o equilíbrio, quando o padre é super bom senso e a gente super sem noção. O problema com a bebida começa quando você começa a perder o equilíbrio, perder o juízo, perder a razão, quando você não tem limite, etc e tal. Aí, realmente, se você não consegue ter o limite, é bom, mas assim, socialmente é uma coisa tranquila, tá tudo bem, né? Você Deus não vai amar mais ou menos você porque você tomou uma tacinha de vinho e tal. Não, padre, é pecado. Até que o padre perdeu um pouco a paciência e falou assim, olha, meu querido, se você quer me convencer que tomar uma bebida é pecado, então primeiro você vai e convença o Cristo que a maior cagada que ele fez na vida dele foi transformar aquelas talhas de água em vinho, não é? E daí ele ficou desnorteado, porque, cara, Jesus veio para festa, você imagina uma festa de casamento, neguinho, encheu a borracha, porque, cara, judeu é um povo que aprendeu a se planejar, não é verdade? Foi escravo tanto tempo no Egito. Judeu é um povo que se planeja, judeu é um povo que dava valor à liberdade, dava valor aos seus festejos e tudo mais. É bem difícil de se achar assim que eles planejaram mal a quantidade da bebida. Mas ainda assim, veja só, beberam tudo. Você imagina o estado dessa turma nessa festa? Já devia estar todo mundo borracho, todo mundo chamando Jesus de Genésio. E o que é que Jesus vai e faz? Ele transforma a água em vinho. Quer dizer, não para a festa que isso aqui tá bom demais. Esse é Jesus, é 100% humano. É 100% aqui no nosso meio, pisando no nosso chão. Não ficou lá dando uma lição de moral porque a judieira já estava toda borrachada, toda briaca. Não. Ficou numa boa, curtiu, foi...
Por quê? Porque ele criou laço, ele queria construir acima de tudo relacionamentos verdadeiros, autênticos, de verdade, não relacionamentos baseados numa figura que só atende à nossa carência religiosa, à nossa necessidade de parecer bonzinhos para a sociedade. Jesus não veio para parecer bonzinho, Jesus veio para falar de autenticidade, autenticidade do ser, de encontrar o seu caminho, de encontrar a honestidade dentro de você. Aliás, uma das máximas fantásticas é: o que te torna impuro não é aquilo que entra pela tua boca, mas aquilo que sai dela. Enfim, como é que seria Jesus hoje? Essa é a grande pergunta da série Messiah. Será que a nossa autenticidade, ou será que a nossa hipocrisia ainda nos mantém muito distantes da autenticidade do Cristo, desse Cristo histórico, desse Cristo que tinha uma missão e que veio manifestar essa verdade em todos os detalhes e expressões da sua passagem na Terra? Quão próximos nós estamos dessa autenticidade? Quão próximos nós estamos de fato assumir quem nós somos com leveza, com honestidade e partir para um caminho de evolução que nos faça melhores? Esse é o Jesus provocativo, autêntico, que não veio para agradar, mas que veio para ser 100% humano e para mostrar aquilo que nós seremos capazes de fazer quando decidirmos ser 100% humanos. Quando decidirmos abraçar a divindade que nos habita, a divindade que está no meio de nós, a divindade que habita esse pseudo profano da nossa vida. Esse é um Jesus muito mais legal, muito mais bacana de seguir. E eu acho que neste sentido, ele é caminho, verdade e vida. Não é? Porque ele é verdade porque ele é de verdade, porque ele é autêntico. Não é? Ele não se enquadra, ele não se deixa prender por molduras religiosas, por molduras... E por mais que a sua figura seja mítica e comunicante de uma verdade ainda maior e ainda transcendental, ele é autêntico em si. E que esse Jesus nos inspire a realização, que esse Jesus nos inspire realmente a ter a coragem de fazer acontecer. Sabe que preparando esse vídeo, um pouco antes, eu sempre me coloco em sintonia e um espírito da nossa egrégora chamado Catarina, da nossa equipe espiritual, me trouxe uma reflexão que eu quero compartilhar com você ao final desse vídeo. Eu vou botar em tela para você uma pequena psicografia que acho que conclui muito bem a nossa conversa de hoje. E eu quero que você medite aí sobre isso. O Guilherme vai botar uma música muito linda, muito mística, muito gostosa, para facilitar a abertura dessa tua cabecinha dura para essas palavras que são realmente bem bacanas. Olha só o que ela me disse. O mergulho da consciência na figura histórica do Cristo é um convite à transcendentalidade do ser, que encontra em seu ministério a expressão de sua natureza espiritual. Ao olhar para Jesus, precisamos nos perder em seu olhar apaixonado pela humanidade e redescobrir em nós a coragem de realizar nossa evolução de forma digna e madura, em coerência com a elevada mensagem que Ele nos confiou. É neste sentido que Ele é reconhecido como caminho, verdade e vida. No seu amor, Catarina. Ciao, sempre avanti, que questa è la cosa più importante.